Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso estudo sobre a teoria neoinstitucionalista, vamos falar hoje sobre um ponto que considero fundamental, que diz respeito ao nível instituinte do direito democrático. No entanto, para que esse ponto se torne mais claro, digamos assim, é oportuno iniciarmos relatando sobre o nível constituído do direito. Por quê? Via de regra, quando ingressamos num curso do direito, nós tomamos conhecimento do denominado direito material, que são disciplinas como o direito civil, direito penal e o próprio direito constitucional. No entanto, o estudante não se preocupa em perquirir os fundamentos pelos quais essa lei material, essa lei civil, essa lei penal ingressou na vida humana. Se fizermos uma pesquisa em 3 autores, e eu vou colocar aqui o nome no vídeo, vocês perceberão que o fundamento desse ordenamento jurídico, dessa ciência dogmática, é absolutamente estratégico. E em dados momentos da história, ela buscou preservar uma realidade material absolutamente convencional ou estratégica. A partir desse contexto, que é ideológico, dos direitos materiais, ou também chamado de substanciais, veio depois o chamado direito processual. O direito processual nasce como regras de proceder, ou seja, como regras de atuar o direito material. Veja bem, nós temos um direito material que disciplina regras do ser, do ter e do haver. E, posteriormente, nós temos um direito processual que vem justamente disciplinar as regras do proceder em face desses direitos materiais cuja gênese é altamente controvertida. Então, nós temos, de um lado, um direito que foi constituído, cujos fundamentos não nos é dado a oportunidade de perquirir, e depois aprendemos regras processuais ou regras do proceder para atuar esse direito material. De um lado, nós temos o direito material, de outro, nós temos o direito processual. Alguns autores vão dizer para vocês que esse binômio é fruto de uma circularidade, de modo que o direito processual serve o direito material serve o direito processual. Enfim, isso para a ciência dogmática é importante. No entanto, na perspectiva neoinstitucionalista, isso é uma interrogação que nós devemos fazer. É em face dessa realidade não decidida, produzida por um binômio ideológico, direito material e direito processual, que nós teremos a atuação das instituições do Estado dogmático. Ou seja, o legislador irá produzir normas sem que esta tenha lastro teórico em um sistema institucional previamente demarcado pela via linguística. O executivo irá também tomar suas decisões a partir de uma realidade que não foi fundada pela via epistemológica. E o judiciário irá produzir decisões a partir da realidade que é fraticida. Nós teremos 3 atuações institucionais estatais agindo em perspectiva ideológica, não pela perspectiva teórica.
É por isso que o processo, em perspectiva neo-institucionalista, é uma instituição linguística crítica e autocrítica fundacional do sistema. Por isso não podemos confundir processo como teoria fundacional, linguagem mundo, linguagem construtiva de um mundo que queremos implantar, com direitos que só serão direitos materiais se tiverem lastro em um piso de igualdade fundamental, iniciada, instaurada, fundada pela via do processo. E, por conseguinte, os procedimentos jurídicos, chamados de ação, que irão possibilitar uma discursividade sobre direitos materiais e direitos fundacionais ou fundamentais. De modo que aqui nós teríamos processo como instituição fundacional, daí o nível instituinte de uma realidade que eu quero implantar. Essa realidade, em perspectiva neo-institucionalista, ela é pactuada, o que Rosemiro Pereira Leal chama de pactuação sígnica, a partir de uma lógica de direitos fundamentais de vida, liberdade e dignidade, cuja finalidade epistêmica é formar uma vida humana e não uma forma de vida material cujo lastro é de uma violência histórica. De modo que as decisões legislativas, as decisões jurisdicionais e as decisões executivas nada mais são do que derivações extraídas da teoria do sistema de mundo que queremos erguer. Aqui perde a importância da autoridade. Aqui perde a importância do líder. Aqui perde a crença de que devemos ser governados por personalidades mais de esquerda, mais de direita ou mais de centro, porque a vida humana, a igualdade fundamental, não pode ficar à mercê das ideologias de ninguém. Ninguém, enquanto vida humana, deve esperar a benevolência de nenhuma autoridade. Por isso que, nessa perspectiva, o processo é fundacional em âmbito instituinte de um mundo que queremos erguer. Porque é impossível construir uma realidade se não for pela via da linguagem. De modo que os procedimentos jurídicos, para serem eficazes e gerar eficiência, eles irão permitir uma discursividade em face de uma teoria fundacional de democracia que queremos construir, ainda que gradativamente. Ainda que gradativamente. Então, essa é a perspectiva preliminar do nível instituinte. De modo que eu tenho o processo como paradigma teórico-linguístico de mundo que eu quero erguer, isso já está bem claro na vertente da filosofia da linguagem em matriz popperiana. Aí sim eu poderei falar de direitos materiais que decorrem de um piso de igualdade fundamental que não preserva em sua gênese a praticidade e a falibilidade da biopolítica. E eu terei ainda, a partir das conjecturas de Fazalari, a possibilidade de terem procedimentos que serão instaurados mediante um exercício de um contraditório que será exercido
em face de uma teoria sistêmica formulada ex ante. O ativismo judicial perde a sua arrogância, a fundamentação das decisões passa a ser factível, porque extraída de derivações sistêmicas. O legislador deixa de ser um produtor legal que age por encomenda de interesses privados, escusos ou não. E as instituições que serão criadas a partir dessa teoria da democraticidade formulada ex ante pela teoria processual mais resistente, passam a atuar pelo princípio da solvência, de modo que eu não preciso ter instituições perenes para sempre. As instituições funcionam para resolver determinados problemas pontuais que aquela teoria de sociedade, que é um projeto, não está sendo resolvido. Então eu não preciso de instituições para ter ali uma continuidade. Isso aí vai gerar uma teoria de sobrecarga, de modo que a instituição estatal ela teria um ápice na solvência dos problemas, mas à medida que implantamos o paradigma de sociedade, a dependência do Estado diminui. De modo que eu não preciso de políticas sociais ad eterno. Eu não preciso de políticas assistenciais ad eterno. Tudo que for retrocarga do Estado, enquanto instituição que deriva de uma teoria do sistema, é atuada pelo princípio da solvência. Então, aí se instala o nível instituinte do direito democrático, não o direito dogmático. Então muda um pouco, aliás, muda muito a perspectiva de mundo que queremos implantar. E aí nós podemos dizer, mas isso é muito impossível, porque direito fundamental para todo mundo. Então nós temos que fazer uma escolha. Ou nós aceitamos essa realidade fraticida e permitimos que sejamos conduzidos pelas ideologias, ou acreditamos que o discurso constitucional é uma linguagem objeto pela qual nós temos que ter uma outra linguagem para exercer uma metalinguagem sobre essa linguagem objeto, para que aqueles direitos fundamentais do povo que estão delineados no artigo 5º, cuja aplicabilidade está escrito lá é imediata, não sejam constantemente interditados pela função jurisdicional, ou pela função executiva, ou pela função legislativa, em razão de pressupostos ideológicos da reserva do possível, da razoabilidade, do mínimo existencial. É uma escolha epistemológica. Ou nós vamos fazer com que aquelas promessas sejam cumpridas pela via do racionalismo, pela via da intelectualidade, ou vamos aceitar que as fatalidades são inevitáveis. É justamente aí que nasce o paradigma instituinte do direito em perspectiva neoinstitucionalista. Ou seja, o que se busca é justamente quebrar o que eu chamo de ninho da serpente da ciência dogmática. Ou seja, a ideia de que a realidade material já está posta e fabricada, bastando o direito denominado substancial e o direito processual atuar nessa realidade. Ora, enquanto aceitarmos isso como uma realidade inevitável, o caráter instituinte do direito não será pesquisado. E continuaremos ainda estudando um direito que é operado seja em matriz liberal, seja em matriz social. Então, é exatamente nesse ponto que vamos iniciar
a discussão sobre o nível instituinte. De modo que o direito constituído ele só terá legitimidade se decorrer de derivações sistêmicas de um piso fundacional de democracia que queremos reerguer. Então esse é o paradigma inicial e vamos continuar com esse tema que é complexo na próxima aula.